Boa tarde. Esse trabalho foi feito para o segundo seminário de materiais elétricos. Os integrantes do grupo são Breno Alves, Guilherme Chagas e Nathan Carvalho. Neste trabalho, iremos apresentar sobre o cobalto e suas principais características e aplicações na engenharia elétrica. A descoberta do cobalto é atribuída ao químico sueco Georg Brandt, que foi o primeiro cientista a conseguir isolar o cobalto metálico do mineral esmaltita, no ano de 1735. Entretanto, o uso do cobalto é bem mais antigo. Minerais com a presença de cobalto, usados principalmente para produção de cerâmicas, já foram encontrados em peças bastante antigas, datadas de cerca de 5.000 anos atrás. O nome cobalto é uma derivação de um termo da mitologia alemã, que é o kobold, que é, na verdade, um espírito que poderia se materializar na forma de animais ou doentes. E esse espírito ele seria bastante famoso por assombrar lugares subterrâneos, como por exemplo as minas. E um dos motivos que o cobalto pode ser associado a esse termo é porque ele é bastante tóxico. E, por exemplo, na extração do cobalto, era bastante comum alguns mineiros inalarem o pó do mineral. E devido à toxicidade alta do cobalto, eles acabavam morrendo. E por isso o cobalto foi associado a esse termo da mitologia. O cobalto é um metal de transição externa, que pode ser encontrado na coluna 8b da tabela periódica. Sua densidade é de aproximadamente 8.900 kg por metro cúbico, e o ponto de fusão e ebulição é de aproximadamente 1.490 e 2.900 graus Celsius, respectivamente. O principal isótopo do cobalto é o cobalto 59, que é o único que ocorre naturalmente, e o seu número atômico é 27. Na forma metálica, o cobalto ele é um metal que apresenta coloração branca acinzentada, e ele possui algumas propriedades que são bastante similares às do níquel e do ferro. O cobalto ele é um metal que é diamagnético. Isso significa que quando ele é exposto a um campo externo, um campo magnético externo, os átomos dele estabelecem um campo magnético no sentido contrário ao do que ele foi exposto. Só que esse campo magnético não é permanente, ele vai sumir assim que o campo externo for retirado. Só que uma consequência desse comportamento dele é que ele não é um metal que é atraído por ímãs. Além disso, o cobalto é um metal que apresenta uma dureza bastante elevada também e é bastante quebradiço. Ele também apresenta o fenômeno da alotropia, que é a variação do formato das estruturas cristalinas dele. Abaixo de 417 graus Celsius, o cobalto ele possui uma estrutura hexagonal, e acima dessa temperatura a estrutura dele é cúbica. Isso faz com que as propriedades físicas do material variem bastante, o que dá uma grande possibilidade de aplicações para o cobalto. A aplicação do cobalto na engenharia elétrica atua em várias questões, mas uma questão que é bem relevante nos dias de hoje são os sensores, né, de temperatura, que tem sido muito utilizado em aplicações domésticas, industriais, médicas e laboratoriais, devido ao fato de se tratarem de situações que necessitam de um monitoramento e controle de temperaturas precisos, né? Além disso, esses sensores vêm ganhando cada vez mais espaço, principalmente pela grande tendência, né, de miniaturização dos circuitos eletrônicos. Então, esse termistor é um elemento elétrico resistivo feito por material que são semicondutores, baseado em uma mistura de óxidos de metais de transição, sendo que o material utilizado determinará se o coeficiente de temperatura do dispositivo é positivo, né? Então a gente tem o PTC ou então o NTC, né? que trabalha com os coeficientes tanto positivos quanto negativos. Esses dispositivos são muito sensíveis e apresentam rápida resposta, o que justifica a sua ampla aplicação. Empregam-se também ferramentas computacionais para o desenvolvimento de estrutura eletromagnética, com o objetivo de eliminar os altos custos de prototipagem e do ensaio de conformidade, para se garantir a confiabilidade dos resultados gerados em simulações computacionais. Faz-se necessária a submissão de bancos de dados com as propriedades eletromagnéticas dos materiais empregados. O grupo de sistemas de eletromagnetismo realiza pesquisas nas áreas de aplicação de materiais cerâmicos e eletromagnéticos em sensores aeroespaciais,
em especial para transdutores de pulso de corrente, de presença de radiofrequência e magnoeletrostático. De acordo com a literatura, as ferritas de cobalto têm potencial para aplicações nesses três tipos de sensores. Hoje, menos de 1% dos motoristas norte-americanos dirigem veículos elétricos, mas isso está para mudar, né? Então é um viés assim, muito promissor, né? Um relatório de 2017 da gigante financeira Morgan Stanley prevê que cerca de 1 milhão deles poderão estar em circulação em todo o mundo até 2050. Para 2018, as projeções ficaram em 4 bilhões de novos veículos elétricos nas ruas e quase 4% do total de 94 milhões de veículos que se estimam serem vendidos este ano. E, logicamente, né, que à medida em que a demanda do veículo elétrico passa do nicho de mercado para produto de massa, a demanda de suas matérias-primas como cobalto, lítio, níquel, né, aumenta exponencialmente, assim antecipando uma demanda gigantesca nas vendas globais de veículos elétricos. Existem projeções, né, que a demanda do cobalto vai aumentar quase 8 vezes até 2026, sendo que a oferta já excederá a demanda de 42% em 2025 e 170% em 2030. Então, há vários produtos hoje no mercado que utilizam, né? O cobalto é encontrado em uma enorme gama de produtos de uso industrial e doméstico, entre os quais os catalisadores, né, para processamento de combustível, as baterias portáteis recarregáveis, os dispositivos para equipamentos de diagnóstico em saúde, que são muito utilizados, os materiais magnéticos, os pigmentos, até mesmo dentro de pneus tem o cobalto, protetores de corrosão de ligas metálicas, os dispositivos que têm processamento digital, os dispositivos de corte, perfuração e assim vai uma vasta lista, né, de produtos que utilizam como matéria-prima o cobalto. Atualmente, as principais aplicações do cobalto envolvem o uso de ligas metálicas. Por exemplo, a liga composta por ferro e cobalto é bastante utilizada para a produção de eletroímãs, porque é uma liga que é barata e ela apresenta uma resistividade baixa e um magnetismo residual muito baixo também. Além disso, ela suporta temperaturas mais altas, podendo trabalhar até 590 graus Celsius sem ter prejuízo das propriedades da liga. Existem também as superligas à base de cobalto, que são conhecidas por terem uma alta resistência ao calor. E elas são bastante utilizadas, por exemplo, na composição de turbinas a vapor para geração de energia elétrica, porque trabalham em temperaturas muito altas. Alguns componentes de motor e outros tipos de turbina também utilizam essas ligas de cobalto. E uma outra grande aplicação também é em ligas que são resistentes ao desgaste mecânico, principalmente o desgaste deslizante, que é causado pelas superfícies que deslizam sobre o material, e o desgaste por erosão, que ele é resultante do impacto de pequenas partículas sobre a superfície metálica. Em função de suas inúmeras aplicações em produtos industriais e domésticos de alta tecnologia, o uso cotidiano, o cobalto pode ser considerado um elemento estratégico. O Brasil possui inúmeras ocorrências de cobalto, em geral associadas a depósitos de níquel, que são alvo dessas ações, né? O plano estratégico para desenvolvimento de uma cadeia produtiva de metal. É, o cobalto, né, no Brasil ocorre, sobretudo, associado aos minérios de níquel, que por sua vez pode ser classificado como sulfetados ou lateríticos. As reservas nacionais de cobalto são oficialmente na ordem de 70 mil toneladas, e os principais depósitos localizam em Niquelândia, né, Barro Alto, lá em Goiás, e em Fortaleza, né, de Minas. Existe, entretanto, outros depósitos laterídeos e sulfetados de níquel no Brasil, que pode ser considerado fontes identificadas e potenciais de cobalto. A empresa foi a única produtora de cobalto eletrolítico no Brasil, suspendeu suas operações em 2016 devido aos preços, né, que não são atrativos, né, do níquel. Indo para um viés internacional, a gente chega na República Democrática do Congo, né, que é responsável por mais da metade da produção mundial do cobalto, com 54%, que é destinada a sua grande parte à China, produtora mundial de compostos químicos de metal.
O concentrado desse elemento é produzido como um subproduto do processamento do minério de cobre. O país, que também considera o cobalto como um mineral estratégico, possui uma política mineral apontada muitas das vezes por especialistas como imprevisível. Além disso, são relatados problemas nas regiões de mineração, que envolvem conflitos sociais, prática de lavra predatória e exposição de trabalhadores à radiação proveniente do urânio presente no minério, né? Uma outra aplicação do cobalto na engenharia elétrica são nas baterias. Diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, o cobalto ele está presente na maioria dos dispositivos que nos cercam atualmente. Como ele está presente nas baterias de lítio, ele está presente nos nossos celulares, nos nossos laptops, em painéis de carros automotivos, em tablets, em câmeras, em diversos eletrônicos. E a bateria de íon lítio, né, ela tem podem ser feitas de diversas formas. E a que é usada nesses dispositivos são a de óxido de cobalto e lítio. Essa bateria, ela foi produzida pela Sony, né, pela empresa Sony, na década de 90. E ela foi escolhida, né, para ser utilizada nessa larga escala de eletrônicos devido à sua grande densidade de energia e à longa vida útil que ela consegue fornecer a esses dispositivos. E além disso, essa bateria é de muita fácil fabricação. Agora, falando um pouco sobre as desvantagens que essa bateria apresenta, essa bateria, né, apesar de ser usada amplamente nesses dispositivos eletrônicos, elas são muito reativas e elas apresentam uma instabilidade térmica muito grande. Então, elas não são muito seguras e para elas serem usadas em uma boa operação, de forma de uso seguro, a gente precisa de uma verificação, né, desse material, que geralmente é feito através de uma placa PCM. E o problema também é que atualmente, como há uma grande demanda desse material, né, no caso o cobalto, ele está se tornando uma opção difícil e cara para se aplicar em veículos elétricos, que são a nova proposta tecnológica da atualidade, como por exemplo na Tesla. Voltando a citar, né, a grande perspectiva de crescimento de vendas de veículos elétricos, né, que disparou pela corrida do cobalto como matéria-prima fundamental para a produção de baterias de lítio, é também muito utilizado em aparelhos eletrônicos, né, portáteis, como já foi citado lá em cima. E essas baterias alimentam a vida digitais cotidiana das pessoas que querem carga rápida, vida longa, capacidade de armazenamento, mais leveza e segurança no uso. E dessa demanda, né, diante desse cenário, o cobalto passa a ser classificado como mineral crítico em diversos países, com crescimento anual de consumo de 10 a 8% por ano. A cotação se elevou de 25.526 dólar por tonelada, né, em média de 2016, e atingiu valor de ordem de 95 mil dólar, reduzindo por cerca de 77.800 em julho de 2018. Né? E existem previsões de que essa cotação passa futuramente a romper a barreira aí dos 100 mil, né, dólar por tonelada. Mas as projeções não são tão belas, né? Em questão aí dos preços, né, de 33 mil por tonelada em 2020. Então há uma queda aí no valor, né, do cobalto. E o balanço entre essa oferta e a demanda irá definir um ritmo de cotação. Lembrando que novos projetos de níquel como cobalto, como subproduto, serão impactantes nessa variação, contribuindo para a elevação, né, da oferta. Agora falando um pouco sobre o descarte do cobalto. O cobalto, por estar presente em dispositivos como sensores de temperatura e baterias de íon lítio, eles estão diretamente associados aos dispositivos eletrônicos. Ao final da vida útil de um dispositivo eletrônico, esses devem ser encaminhados para um descarte apropriado, que ao contrário de um lixo comum, eles não podem ser descartados juntos com os outros materiais, como plásticos, vidros, lixo orgânico. Então, para fazer o descarte apropriado desses materiais,
é necessário fazer o descarte em postos especializados, em postos de coleta. Esses postos de coleta eles devem ser fornecidos, ou pelo menos deveriam ser fornecidos, pelos fabricantes dos próprios produtos, que são responsáveis pela coleta dos resíduos produzidos também. Por exemplo, caso você queira descartar uma pilha ou uma bateria, você pode procurar, né, uma bateria da Sony, você pode procurar um posto de serviço autorizado ou uma das lojas da Sony e você consegue fazer o descarte apropriado tranquilamente. Falando também, existem outras formas de fazer esse descarte, né? Através de empresas que são especializadas em que elas fazem esse recolhimento de material, de lixo eletrônico e fazem o descarte apropriado deste. Quanto a outra forma também, muito interessante, é que se consegue reobter o cobalto através das baterias de um lítio. E essa reobtenção do cobalto ela se torna muito interessante atualmente, justamente porque o cobalto ele está em alta demanda no mundo, né? Porque ele está presente nos diversos dispositivos eletrônicos que vem aumentando cada vez mais. Então, o cobalto, por estar muito caro, a sua reobtenção, né, se torna muito útil para a sua reutilização. Então, um dos processos que podem ser feitos, né, para reobtenção do cobalto através das baterias de íon lítio é através da calcinação a 500 graus. E após isso, você consegue tratar o resíduo sólido com ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio. E após esse processo, você obtém o cobalto em forma de sulfato. Essa foi nossa apresentação, né, sobre o cobalto e suas aplicações em engenharia elétrica. Obrigado pela atenção de todos e boa tarde.